aí, vamos começar aqui. Uma das suas especializações aí, grandes, era o nosso querido Tolkien, né? Exatamente. Eu não contei a parte acadêmica. A minha parte acadêmica barra hobby é o Tolkien, né? Fiz mestrado e doutorado sobre a obra Sobre do a Tolkien. obra do Tolkien, né, Lá cara? na USP também, Que é um cara sensacional, né? Era, né? Foi, né? Na Pois verdade. é. Não, continua sendo. Tolkien é Continua, eterno, né? Sérgio. Como Eterno, assim? eterno. Cara, eu li O Senhor dos Anéis, o livrão, entendeu? Tá. E todo mundo falava assim, cara, se você passar da página 200, você vai embora. Mas até a página 200, você vai penar. Tem o pessoal que sofre. Assim, é que tá. Mas é o tipo da linguagem, do jeito, do estilo literário um pouco da época que... A gente, assim, tinha cinema já na época, claro, mas muita gente não tinha acesso a cinema, televisão não existia. Então, se você queria criar uma expectativa, uma ambientação na cabeça do leitor, você descrevia o ambiente, você descrevia os personagens, descrevia o ambiente. E outra coisa que o Tolkien é muito importante para ele é a Terra-média. Tem os personagens, né, os magos, os hobbits, não sei o quê, mas tem a Terra-média, o ambiente, o lugar é um personagem também. Sim, né? claro. E o amor dele pela natureza. Então, tudo isso cria essa narrativa que às vezes é parece um pouco devagar, mas se você tiver paciência, vale a pena ter paciência com ela. Vale. Eu falava, cara, vale a pena. Vai lá que vai ficar bom, entendeu? Total. E, cara, ele teve uma ideia sensacional, né? Ele criou um mundo, né? Ele criou um mundo, né? criou uma mitologia. Bom, ele começou criando as línguas do mundo. Isso aqui Na verdade, demais. o mundo é uma desculpa para ele desenvolver as línguas, né? Porque é o quê? O estudo dele era sobre línguas. Então... Ele era filólogo, e, na verdade, ele era um historiador barra arqueólogo das línguas, né? Entender como é que as línguas surgem, se desenvolvem, recebem influência uma da outra, se transformam. E isso ele pegando das línguas lá da Idade Média, um pouco antes, né? Da Antiguidade Germânica e Celta, né? Então a gente está falando de Escandinávia, Inglaterra, Irlanda, Escócia, essa região do mundo ali. E quando uma língua evolui, as histórias que são contadas nela evoluem junto, né? Os mitos evoluem junto. Então ele juntou tudo. Você acha que então que ele fez isso aí meio para aplicar o que ele estudava? Total. Eu acho que sim. É a paixão. De um lado, então, tem essa paixão dele pelas línguas, pelas histórias, e também ele queria criar uma mitologia para a Inglaterra, porque embora a Inglaterra tenha muitas lendas, tem Robin Hood, tem Rei Arthur, não sei o quê, ele falava que não tem uma coisa parecida com a mitologia grega ou a mitologia escandinava que tem, a gente sabe quem são os deuses, qual que é a história, às vezes até o fim do mundo, não sei o quê. A Inglaterra não tinha isso, então ele quis criar uma mitologia para o país dele. Mas acabou virando uma coisa muito maior que isso, no fim das contas. E ele era bem visto lá na Inglaterra com isso? Então, cara, porque aí que tá. O mesmo problema que, às vezes, o acadêmico aqui que quer fazer divulgação sofre, que você devia estar escrevendo paper, fazendo pesquisa, você tá aí brincando, fazendo historinha com Hobbit, não sei o quê. Ele tinha essa crítica em cima dele, mas ele acabou ficando muito maior que isso, né? Muito, muito acima desse tipo de coisa. Agora que a gente vê nos meios acadêmicos, seja em inglês, seja até um pouquinho no Brasil, do pessoal dar mais valor para ele, inclusive como literatura, e ser estudado na academia e tal. Isso é bacana que tem acontecido recentemente. Ele está sendo estudado, então. Tá. Bom, o meu trabalho foi um trabalho pouquinho... todo foi um nisso, pouquinho né? disso, né? Foi um pouquinho disso. Legal. E você chegou a ler ele em inglês ou não? Na verdade... Claro que você chegou, né? Porque nós vamos contar a sua história, mas como que é a leitura dele em inglês? Eu acho incrível. Principalmente, vou até mostrar pra galera aqui, esse livro aqui, que depois eu acabei traduzindo, que é o Silmarillion, que é como se fosse... Né, se você pensar no Antigo Testamento, assim, né? Certo. Relato da criação do mundo, das primeiras gerações, das primeiras guerras, não sei o quê. É muito, muito bonito, assim. É uma linguagem que é meio arcaica, que ele escreve como se ele estivesse escrevendo não no século XX, mas no século XVI, XVII, por exemplo. Caramba. Assim, dá trabalho, mas é muito bonito, muito gostoso de ler. E aí eu tentei reproduzir um pouquinho isso na tradução, deixar com uma cara também mais antiga e tal, do português. Mas não se preocupa que dá para entender, só tem um pouquinho de paciência. E como que é para traduzir isso de uma língua tão assim? Tem que fazer um estudo. Cara, eu fui meio obsessivo, assim. Eu ficava olhando, por exemplo. Eu pegava, às vezes, palavra por palavra. Eu me impus a seguinte regra: eu não vou usar nenhuma palavra muito nova. Então, pegar lá no dicionário, o bom dos dicionários bons é que eles colocam a data, né? A data em que a palavra entrou na língua. Então, eu vou pegar só palavras praticamente que entraram no português até o século XVII, mais ou menos. E tentei, às vezes eu ficava olhando tipo, parágrafo por parágrafo. Depois de um tempo você pega o feeling, você saca e vai embora. Mas dá um trabalhinho, mas é muito bacana. Entendi. Mas aí a tradução não pode ser assim, né? Tipo, literal e palavra por palavra. Você tem que pegar meio a ideia, você tem que pegar meio
Depende. Tem que ter, eu falo assim, tem que ter um conhecimento, porque você já tinha um conhecimento de toda a história do Tolkien, de tudo isso. Sim. Aí, lógico que essa bagagem toda, ela facilita muito na hora que você vai traduzir, né? Um livro. Ajuda pra caramba. Assim, e você olhar a obra como um todo, porque a obra é imensa, né? Ela tem... Isso. A gente conhece mais O Senhor dos Anéis, O Hobbit e tal. O Silmarillion é um pouquinho menos conhecido, mas a hora que você pega tudo que ele escreveu e que ele não publicou em vida, é um negócio, assim, gigantesco. Então, essa visão de conjunto ajuda. Outra coisa, assim, é olhar... Porque que nem como eu falei no Silmarillion, além das palavras em si, a ordem delas, o jeito que uma frase passa para outra tal, ela é bem diferente do inglês moderno. Então, tentar seguir isso para dar um pouquinho dessa estranheza, porque o leitor do inglês hoje, se ele pega, ele vai ler e vai falar, não, isso aqui tá um pouquinho diferente, um pouco estranho. Então, em português, tem que ter essa estranheza também. É um pouco por aí. Tem que mostrar que tem essa meio que antiguidade presa na obra, né? Exatamente. E eu lembro assim, logo que saiu, né, o Senhor dos Anéis e tal, a pergunta mesmo de leigo mesmo, né? O pessoal contava aquela história, não sei se é lenda, se é história mesmo, que foi o filho dele que achou os escritos dele. Não tinha essa história aí? Então, no caso do Senhor dos Anéis, não. Porque, assim, o Senhor dos Anéis... Na verdade, primeiro o Hobbit, né? O Hobbit, depois o Senhor dos Anéis. Depois tem um livro de poesias que chama As Aventuras de Tom Bombadil. E mais 2 livros que são contos, são curtinhos. Esses aí ele publicou em vida. Ele ainda estava vivo, tal. Foi ele que tomou as decisões editoriais, tudo mais, discutindo com a editora, lógico. Então, até aí tudo bem. Só que aí ele morreu sem conseguir terminar justamente o Silmarillion, que era a grande obra. Ele começou a escrever em 1917. Caramba. E ele morreu em 73 sem terminar. Acabar? Só que não é que ele não terminar, ele terminou várias vezes, né? Porque ele fazia versões e versões e versões e não chegava em algo que... Primeiro ele não conseguiu publicar, a editora recusou. Depois, quando a editora queria, ele não chegou na versão que para ele ia estar satisfeito. E aí, então, o Christopher, né, que é o filho mais novo, que faleceu faz 2 anos, se não me engano, pegou e editou o Silmarillion. E depois ele começou a editar, um por um, todas as outras obras que estavam lá no baú, que é gigantesco. Então, tem 12 volumes de uma série lá da História da Terra-média, que a gente está traduzindo agora pela primeira vez em português. Que legal. Pois é. Tem vários outros livros póstumos que ele recriou, a mitologia nórdica, o Beowulf, que é um poema lá da Inglaterra medieval também super famoso, enfim. Tudo isso foi saindo depois que ele morreu mesmo. Então essa história aí é verdadeira, o pessoal falava, né? Não em relação ao Senhor dos Anéis, mas em relação ao resto, sim. Porque o Senhor dos Anéis, depois, ele toma uma proporção gigantesca, né? Porque os hippies ficaram fãs. Você sabia que os Beatles queriam fazer o filme deles, Senhor dos Anéis? Você já viu essa história? Não. O John ia ser o Gollum. Sério? O Paul ia ser o Frodo. Agora eu não lembro os outros, mas eles queriam fazer, só que não. E o Stanley Kubrick ia dirigir. Stanley Kubrick tá em tudo, né, cara? Tá em tudo. Mas não rolou. Mas ainda bem, porque eles iam meio que cagar no negócio. Eu adoro os Beatles e tal, mas não, ia descaracterizar muito, eu acho. E os filmes, o que você acha? Cara, eu gosto da trilogia do Senhor dos Anéis, apesar de ter algumas coisas que fogem do livro, mas, assim, acho que fez o máximo possível pra adaptar bem e ficou bacana. O Hobbit saiu do controle, cara. O primeiro filme eu gosto, aí os outros 2, aí não dá. O pessoal exagerou. Se fosse 2 filmes, no máximo ainda dá, mas 3 filmes do Hobbit, que é um livro... Então, porque curto. O Hobbit é um livro fininho, né? Não é fininho, tem 350 páginas, mas assim, pra 3 filmes, cada um com 3 horas, é meio demais. É assim. muito, né? Mas foi uma, vamos dizer assim, uma receita que os caras encontraram ali, né? Um pouco a fórmula, né? A fórmula para poder fazer e ganhar grana em cima de toda essa história aí deles, né? Exato. Do Tolkien, né? E novidade do Tolkien, então, tem o quê? Esse negócio da Terra-média. Isso, de livro, logo, não posso dar data ainda, mas logo vem. A gente acabou de lançar, na verdade, o último livro póstumo, que não foi nem o filho dele que fez, foi o Carl Hostetter, que é um especialista americano, inclusive trabalha na NASA. Vocês conhecem essa história? É um cientista de computação da NASA, mas ao mesmo tempo ele estuda as línguas do Tolkien. Ele acabou de editar um livro que chama A Natureza da Terra-média, que é com textos assim muito específicos, tipo... estudando a evolução corporal dos elfos, como é que era da infância, da adolescência, velhice e tal, a geografia da Terra-média e tal, é bem bacana. E um lado mais metafísico, filosófico. E a gente publicou simultaneamente a tradução, então saiu em inglês e saiu ao mesmo tempo em português a nossa tradução. Que legal. Agora faz 2, 3 meses. Então. Cara, assim, eu fico realmente impressionado, porque é isso aí, né? Ele criou um universo, né?
Não é que ele criou um mundo, ele criou um universo, né? Sim, sim. Porque tem toda a parte, tem tudo isso aí, né? Tem até a geologia da Terra-média, a geografia dela. Tem os deuses, tem, enfim. Tem, De cara, como que foi a você evolução imaginar, tem. ali, tudo. Pois é. Que coisa, né? Isso foi criado o quê? Em que época? Então, dos anos 1910, né? Porque ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Então ele começou a escrever quando ele estava se recuperando de uma doença que ele pegou nas trincheiras lá da Primeira Guerra Mundial. E até os anos 70, quando ele morreu, ele continuou trabalhando. Nunca deixou de trabalhar nesse E negócio. sempre em cima desse negócio da Terra-média e tal, né? Ele fez algumas coisas fora que são bem bacanas. Algumas coisas mais filosóficas, umas coisas um pouquinho mais divertidas. Ele tinha um lado cômico também. Certo. E também os livros infantis mesmo. Então ele fazia livros ilustrados. Então, porque ele era um bom ilustrador. Ele não fazia muito bem figura humana. Entendi. Mas paisagem e tal, ele era bom nisso. Então ele fazia os livros ilustrados para os filhos. O Hobbit tem ilustrações dele, né, o original. E depois que ele morreu, começou a sair também esses livrinhos para criança que são bem bacanas também. Olha que legal, né, cara? Não, assim, é realmente uma mente, assim, privilegiada. E seu interesse nele foi o quê? O que te chamou a atenção nele? Cara, na verdade, no começo foi por causa do RPG. Porque... então, é isso que eu ia falar. Que ele tinha RPG também. Exato. Isso. Eu, adolescente lá, comecei a jogar... Aquela coisa de adolescente que não... né? Mais nerd e tal, não sei o quê. Comecei a jogar RPG de fantasia, o GURPS. Né? Eu não sei se o pessoal ainda joga GURPS, não é um jogo lá de RPG era popular no meu tempo. E citava no livro das regras, tem um personagem aqui, se você fizer um personagem de 100 pontos, vai ser que nem o Merry e o Pippin no Senhor dos Anéis. Eu falei, tá bom, o que é Senhor dos Anéis? Mas eu gostei do nome, tipo, o nome ficou na cabeça. E aí eu fui atrás dos livros, não achei na época. Quando eu entrei na faculdade, um veterano meu me emprestou o Silmarillion em inglês. Caramba. E eu gostava muito de mitologia também. Mitologia grega, eu estudava muito e tal, não sei o quê. Aí eu li, gamei, vi que tinha mitologia no meio, aí fui atrás do Senhor dos Anéis também em inglês, e aí não parei mais. Aí foi embora. Então foi assim. O RPG que puxou pro Senhor dos Anéis. Foi a porta de entrada, exatamente. Que doideira. E o que é mais complicado, assim, nessa parte aí de traduzir a língua mesmo? Porque você fala também, né? Não falar, não falo. Eu sei algumas coisinhas, eu sei um pouquinho da gramática. Outra coisa também que é importante, o pessoal, você fala élfico, tipo, não tem um élfico, tem 3, 4 variedades. Cara, como que o cara cria um negócio Aí desse, tem a dos cara? aliás, dos anãos, uma coisa que a gente mudou na tradução agora não é mais anões, é anãos. Tem um motivo por causa disso. Por quê? Porque é o seguinte, o Tolkien, ele usava o padrão, desculpa, o plural certo de anão em inglês, então o singular é dwarf, e o plural é dwarfs, FS. Certo. Só que o Tolkien usava dwarves, VES, que é uma forma mais antiga do plural da palavra, que na verdade não existe, mas ele meio que recupera essa coisa mais antiga. E em português, então, para dar esse sabor, em vez de usar anões, que é o plural mais usado, a gente usou anãos, que é um plural que também existe, também tá certo, não tá errado, mas é menos usado. Então, para dar essa cara, a gente faz isso. E isso aí causou uma estranheza em muita gente? Deu um pouquinho. No começo deu um pouquinho de treta aí. Aquela coisa da internet que você sabe como é que é, melhor do que eu, mas o pessoal, no fim, acabou. A maior parte... Acabou entendendo. Mas vocês colocam alguma tipo um disclaimer assim? Nós vamos tratar assim, assado. A gente fez vários vídeos explicando, a gente deu entrevistas, a gente fez todo um esforço pra ajudar, porque é uma comunidade, né? Tipo, a comunidade dos fãs é bem sólida, bem numerosa. Mas aí eles já abraçaram, a comunidade dos fãs abraçou. A maior parte, sim. Tem alguns... Ainda tem haters, mas no geral o pessoal entendeu o propósito, eu acho. É? Tá. Porque aí tem que explicar, né? Por que foi assim, por que usou tal coisa e tal. Mas porque nos seus vídeos você começa falando elfo, né? Elfo. Eu devia ter começado falando, esqueci, pô. Então, aí, fala Ellen Sila Lumen Omentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Aí, show. Que é a saudação que o Frodo faz para um elfo que ele encontra no caminho. Ele e os amigos estão indo lá pelo condado e ele faz a saudação pro elfo lá. Que legal. E você já teve lá onde filmaram? Não, cara, nunca foi pra Nova Zelândia. Nova Zelândia que filmaram, né? É longe, é caro, né, cara? Tô pobre. Aliás, pessoal, compre os livros pra ajudar na pobreza. Nós vamos falar de todos eles. Mas isso é muito bacana. Mas você acha que assim, tudo bem, o filme, né, com a história, e você acha que a parte... Porque, igual você falou, né? Ele dava essa importância pro local, né? O local faz parte. Exato. Você acha que lá foi um local bem
que representa legal? Eu acho que sim. Por um Como lado, que é? assim, você ia pensar... porque, que nem os Hobbits, né? O Condado e tal, é muito baseado na Inglaterra da infância do Tolkien, né? Inglaterra ali da virada do século XIX pro século XX e tal. Então seria legal filmar na Inglaterra, na zona rural da Inglaterra? Seria. Mas acho que ficou bom e por outro lado, a grandiosidade da Nova Zelândia, porque é um lugar que né, tem montanha nevada. Do né? lado tem o mar, né? Tem o mar, Isso. e tem floresta, e tem campina, tipo pradaria e tal. Então tinha essa combinação de vários lugares muito diferentes num lugar só. Então ficou bacana, acho que funcionou bem, sim. Que representou bem o que ele imaginava mesmo Sim, da sim. Terra-média. Inclusive a série que tá vindo aí da Amazon, filmaram parte lá, acho que agora vão começar a filmar na Escócia também. Como é que vai ser isso na Escócia também? Vai misturar um pouco mais. Porque na Inglaterra tem aquelas florestas, né? Aquelas coisas todas, né? Então, mas são florestas meio domesticadas demais, né? Isso que é Holanda. Não é uma floresta assim, selvagem. Não, e tal, então, tipo uma floresta. É um ela muito bosquezinho. isso, mas ela é muito fechada Aham. e que é onde surgem todas essas mitologias, essas coisas de louco aí, né? Sim, sim. E na Nova Zelândia, tem isso lá? Assim, né? Tem um pouco. Porque a Nova Zelândia, se eu não me engano, uma ilha é subtropical, então tem mais mata, e outra é mais um pouco mais fria, então é mais aberta e tal. Então junta tudo. Porque ela ali na Inglaterra são aquelas florestas meio sombrias, assim, né? Embora sejam pequenas e tal, mas elas têm uma, né? Ó, eu nunca fui pra conhecer, na verdade, mas assim, deve ter de tudo. Tem umas coisas mais abertas, mais iluminadas. Acho que depende um pouco do lugar, assim. Certo. Que legal. Vai ter uma série que você falou? Da Amazon. A Amazon tá fazendo. Eu acho que... enfim, não eles estão segurando as 7 chaves. Assim, tem pouca informação, mas em tese, acho que ano que vem começa a estrear. Vamos ver. Já contrataram 5 temporadas de uma vez, mega investimento. Não sei. E vai chamar o quê? Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, mas vai se passar muito antes da época lá do Frodo. Então, o que a gente conhece dos filmes é a Terceira Era, né? Então, essa série vai se passar supostamente na Segunda Era, que é a época que o anel foi criado. Então, tem aquele prólogo do filme que mostra o anel sendo criado, dando para os homens, para os anões e tal. Anãos, desculpa. Isso. Vai aparecer, então, essa fase bem anterior, tipo, 3.000 anos, 4.000 anos antes. Caramba. Então, vamos ver. E tem pouca informação, tem um pouco de informação nos livros, mas não tem muita. Então, os caras vão ter que criar muita coisa. Os atrizes não vão poder se basear só no livro. Vão ter que criar muita coisa também. Isso vai ajudar a traduzir ela pro português? Então, será? eu não sei, o pessoal tem brincado. Mas vamos usar a tradução de vocês? Porque que nem... Nos filmes usaram a tradução que tinha na época, que era da Martins Fontes, de outra editora. Nos diálogos e tudo mais. Não sei como é que vai ser agora. Então a gente tá na expectativa aqui também. Porque tá muito no ar, assim. A gente não sabe quase nada do que vai rolar. Entendi. Mas seria legal, né? Seria muito bacana. Vamos ver. Colocar e, né, dar uma... Nossa, ia ser ótimo. Ia ser incrível. Que demais. E hoje, como que você tá? Você continua estudando Tolkien? Você não para? Continuo traduzindo. Assim, eu até poderia ter ido atrás de um pós-doc. Não fui ainda, mas fazendo tradução bastante. Então, desde que começou essa fase nova, na editora nova, que é a HarperCollins, eu já traduzi, deixa eu ver. Então foi o Silmarillion... Não, primeiro Queda de Gondolin, Silmarillion, Hobbit, Árvore e Folha... Agora no 3... Então, 5 livros já eu trabalhei. Tô com um 6º quase terminando e devo fazer mais. Porque tem muita coisa. O baú do homem é muita coisa. É muita coisa, né? E aí seu mestrado e doutorado foi em cima das obras dele. Foi Isso. estudando mesmo. Foi entrando a fundo aí. Com o prisma... Por isso que deu certo de traduzir, porque foi pelo lado da teoria da tradução. Então, tentar entender quais seriam as melhores técnicas para fazer uma tradução legal da obra dele em português, e também a parte teórica, que é muito louco, porque não sei se você sabe essa história. Ele finge, na verdade, que ele não é o autor dos livros. Que ele é só o tradutor. Que ele achou manuscritos antigos e tal. Nossa, até isso ele criou, então. Sim. Caramba. O pessoal chama de pseudotradução, ou ficção tradução. Vários livros fazem. Don Quixote lá, Antigão faz isso, O Nome da Rosa, Humberto Eco faz isso. E ele faz também. Inclusive, ele brinca, que teve 2 edições do Hobbit. Porque o Hobbit surgiu na época que o Senhor dos Anéis não existia. E não tinha nada desse rolo do anel, que era do Sauron, que o anel era poderoso. Era só um anel de invisibilidade, bobinho. Uhum. E o Gollum não era tão malvado assim. O Gollum até ajuda o Bilbo a ir embora depois e tal. E na segunda edição muda tudo, porque ele escreveu o Senhor dos Anéis, e mudou completamente. Então ele brinca que ele traduziu a primeira edição de um manuscrito e a segunda edição de outro manuscrito, que era o manuscrito mais correto, entendeu? Caramba. Até isso ele pensou. Ele teve um negócio. Cara, é muito legal. demais, né?